Código Florestal Brasileiro tem 44 anos. Para muitos, entre eles ambientalistas e produtores rurais, o código precisa ser atualizado. No Congresso há muitos projetos de mudança, mas ainda não há um consenso em relação às alterações, nem mesmo no governo. E as discordâncias entre o ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, são públicas. Nesse cenário, o estado de Santa Catarina cria e adota um código florestal próprio e confronta a lei federal. Veja na reportagem da FURB TV. As semanas que antecederam a sanção foram de muitas divergências entre o Estado, especialistas e Ministério Público. A polêmica girou em torno das APPs, as áreas de preservação permanentes. O Código Florestal Brasileiro determina que sejam preservados 30 metros de mata ciliar em áreas agrícolas. Já no Código Ambiental Catarinense, essa distância ficou menor, 10 metros em propriedades acima de 50 hectares e 5 para pequenas áreas. O que para a pesquisadora da Universidade Regional de Blumenau é uma afronta em tempos de ecossistemas degradados. Eles, na verdade, já são inconstitucionais e isso se reveste de uma gravidade extrema e deve ser impedidos de serem colocados em práticas por ações judiciais do Ministério Público e também por pressões da própria sociedade. O retrocesso na conservação, ou seja, em vez de nós percebermos que nós estamos num estado muito degradado e que precisamos melhorar nossas condições ambientais para enfrentar as dificuldades presentes e futuras, na verdade nós estamos fazendo o oposto. Ou seja, nós estamos aumentando as áreas degradadas, facilitando a degradação e simplesmente dando um presente para quem já degradou muito ou que recebeu propriedades já degradadas. Nicolau Neto, que é mestre em engenharia ambiental e advogado especializado na área, concorda com a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei e acrescenta que o código é pouco abrangente. Você deixar a possibilidade do agricultor utilizar as áreas de APP até 5 metros do rio não vai oferecer subsídio econômico, que é o grande problema hoje do agricultor. O agricultor, ele sempre foi esquecido nas outras legislações, nesse momento houve a promessa que ele seria resguardado, mas não é isso que a gente consegue ler através do projeto que foi aprovado. Como é um Estado federativo, ele não poderia estar disputando com a União, porque isso já foi estipulado, já foi definido através do Código Florestal. O governo alega que a sanção foi baseada na pesquisa da equipe do Estado sobre a constitucionalidade da ação e que as novas regras foram adaptadas às necessidades da área ambiental catarinense. Nós vamos iniciar uma nova fase na política ambiental desse país. Não é possível que uma lei só, para um país tão diferente, vigore no país todo. Essa restrição, por exemplo, de um afastamento de 30 metros da mata ciliar é ótima para estados de grandes porções territoriais e de latifúndios, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, mas é péssimo para Santa Catarina, onde o colono tem um pequeno terreno para fazer a sua agricultura, seja de manutenção, seja de participação no mercado. O Estado de Santa Catarina perdeu a chance porque ele não trouxe inovações tecnológicas, questão de poluição, recurso hídrico, a parte urbana ele não cita. Ele ficou muito preso à parte rural, né? Até algumas pessoas brincam que não é um código ambiental, é um código rural. Bom, nós vamos aprofundar este tema agora com o advogado Humberto. Ele é presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA. Bom, o Código de Verdade de Santa Catarina, ele modificou 20 pontos, ou pelo menos 20 pontos do Código Brasileiro, né? Você concorda com eles que isso foi um retrocesso? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, dizer que o Código de Santa Catarina inaugura uma discussão que deve acabar nos tribunais do país. Em muitos momentos ele pode ser... Só ter esse tipo de discussão levado aos tribunais, às cortes, você já vai ter um grande avanço no sentido de ter o Estado discutindo quem é o eficiente para aplicar a legislação ambiental e para fazer uma legislação ambiental. Isso com certeza vai impulsionar a legislação federal também. Assistimos aqui a entrevista do governador e a do mestre em engenharia ambiental. Com certeza o mestre tem muitas razões e que no sentido de ter
ter tido a oportunidade, o Estado, de incluir vários avanços tecnológicos. Então, você poderia ter incluído ali, o legislador catarinense, incluído melhores dispositivos que poderiam avançar. E isso não ocorreu. E agora, o governador coloca uma polêmica que, na verdade, já é a existência do Código Ambiental, já está posta o problema, que é tentar avançar na legislação ambiental e talvez produzir modificações. Quando ele está colocando ali, vimos isso na reportagem, que as normas gerais da Constituição, do próprio Código Florestal, não são eficientes para o desenvolvimento da população de Santa Catarina, da produção e também das pessoas e do próprio meio ambiente. Ou seja, ele não é adequado às regras ambientais. Ele com um problema na discussão, e fizeram um código. Mas os estados têm autonomia para isso? Essa é uma discussão que os tribunais vão ter que decidir, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Vi muita gente dizendo, é constitucional, é inconstitucional. Todos podemos ter opinião do que é constitucional ou inconstitucional, mas só alguns de nós, a população brasileira, dos poderes constituídos, tem a capacidade de definir o que é constitucional, que são os juízes em primeira instância e depois os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Até lá, todo mundo pode ter uma opinião do que é constitucional ou inconstitucional, mas só quando essas pessoas dizem é que fica valendo. E me parece que acho que a principal mensagem seria a do equilíbrio. Todas as modificações e a implementação da legislação ambiental vem buscando, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a busca do equilíbrio. Nada que era muito intempestivo, muito repentino e que afetasse principalmente a vida das populações. E no caso a gente está falando de 80 mil mini produtores, né, pequenos produtores que podem ser afetados. E também das empresas também que produzem o desenvolvimento nacional, a produção da riqueza é feita da empresa, seja a empresa rural, agrária, isso tudo é levado em consideração. E tudo que foi muito repentino, ele acabou por não acontecer. Mas também o Brasil vem melhorando muito a sua legislação ambiental em muitos casos, embora o desmatamento seja uma denúncia recorrente, não só no plano nacional, como no plano internacional. Pois é, acho que isso é importante a gente trazer à luz também. Quer dizer, toda essa polêmica, toda essa discussão acaba nos tribunais, mas a questão ambiental é mais premente aí, ela deveria estar sendo tratada. Que consequências esse código traria para a questão ambiental de lá? Quer dizer, mais desmatamentos, na sua opinião? Eu acho que sim. Na reportagem nós vimos uma importante informação dizendo que é uma forma de dar proteção jurídica ao desmatamento que já existe. Olha que coisa interessante, quando nós temos seguidas denúncias de desmatamento ao longo de toda a Amazônia, então, se essa receita for a de fazer uma lei ambiental estadual para dar cobertura ao desmatamento que já existe, nós podemos ter um efeito dominó em que outros estados da federação poderiam estar recorrendo a essa mesma técnica do fato consumado, né? É um importante exemplo que Santa Catarina, na verdade, inova porque ela fez a lei. A discussão se a lei vai estar valendo ou não, já não é mais decisão apenas do Estado, já está aí. Tampouco do Ministério, né? O Ministério acho que andou atrasado, porque, você veja, toda essa preparação da lei, nós não tivemos a presença do Ministério acompanhando. Né? Humberto Adame, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou.